Continuação da leitura de Thomas Hanson Gillis, História do Existencialismo e da Fenomenologia. Bom, vou continuar aqui da página 8, a comunicação indireta e a dialética. Kierkegaard já se propõe a ambiciosa missão de construir um sistema que transmita o fundamento exclusivo da sabedoria. Sua tarefa e sua missão serão muito mais humildes. Mostrar que um homem viu o que significa existir, não como aquele que ele próprio já viu tal existência, mas apenas como aquele que viu o que significa existir. Daí o uso do pseudônimo na publicação de suas obras filosóficas, ou seja, da comunicação indireta. A comunicação direta reflete essencialmente o caráter indeterminado das afirmações essenciais a respeito do indivíduo, porque tanto revela como esconde os diversos momentos dessa existência num movimento dialético. A dialética kierkegaardiana é uma dialética instaurada para ir em direção daquilo que essencialmente a transcende. Um instrumento que tem por finalidade procurar a verdade na realidade, distanciando-se de tudo o que é vazio, abstrato, para ir em direção daquilo que é concreto e rico de conteúdo. No entanto, Kierkegaard reconhece a força intelectual da dialética hegeliana, a nobreza daquela tentativa de construir um sistema que abarque a plenitude do ser. Só que ele pergunta se o sistema não acaba fazendo desaparecer a própria realidade, pois a dialética não pode ser real, a não ser que encontre o real de novo sobre os aspectos finitos. E o tempo constituído pela plenitude da história onde a existência se desenrola. Um método de comunicação direta dispõe tudo dialeticamente para o indivíduo, para depois retirar-se a fim de não testemunhar a opção pessoal deste. A dialética em direção ao existencial exige que o indivíduo se aprofunde no autoconhecimento da existência. É cheia de decisões, de disjuntivo qualitativo, é feita de momento heterogêneo, é de saltos qualitativos, de conversões. Não há mais mediação, e sim instante de ruptura. O existente vai de instante em instante. A dialética kierkegaardiana é subjetiva e apaixonada. O patético se acrescenta à dialética. A dialética faz subir a paixão a ponto mais alto, pois é impossível ser existente, refletir sobre a própria existência sem sentir a paixão, uma vez que a existência é uma grande contradição. O existente será, para o dialético da existência, apaixonado por pensamentos, mas pensamentos inflamados e não objetivos. Do ponto de vista do existente, as contradições não serão resolvidas. Numa tensão terrível, o existente esconde não um outro de dois contraditórios, mas a sua unidade na própria contrariedade. E os mantém ambos diante de si. As ideias de subjetividade e de união das contradições são ligadas entre si. Sempre a paixão se une ao paradoxo. Entretanto, o absoluto permanece absoluto, fechado à dialética. A dialética é tal que, graças a ela, o absoluto é recognoscível como o absoluto. Assim, ela se desenrola entre dois limites, o existente e o absoluto. Já que existir significa devir, a existência é perpetuamente dialética. A passagem do idêntico ao outro, destruição das categorias do idêntico e do outro, no esforço de interiorização constante, a união e desunião do finito e do infinito. Contato entre dois que é, ao mesmo tempo, conflito. Ele tende para o incondicionado, não pode viver sem ele, e não pode viver nele. A própria onipresença de Deus, vemo-la na sua invisibilidade. O mistério e a revelação, a verdade e o absurdo, a certeza e a incerteza, a beatitude e o sofrimento estão
intricavelmente ligados, ou melhor, essa realidade se reconhecem uma na outra. O papel da dialética consiste em despertar a atenção e a paixão por uma ambiguidade, em arrancar o espírito sem seu repouso e torná-lo inquieto. Não se trata de reconciliar, e sim de viver com paixão os contrastes, os opostos que orientam a existência, enquanto a separação e aspiração em direção àquilo ao qual está separado, ao qual aspira. A dialética se apresenta em Kierkegaard como oposição dos extremos, como a ambiguidade, pois o eu não é dado, é a possibilidade do eu, entre aspas, que é dada. E nesse sentido, é o palco do conflito existencial. Os 3 estágios da existência. O indivíduo existencial deve fazer uma opção decisiva, pois não é questão de optar a favor ou contra uma simples ideia, e sim pró ou contra uma forma de existência. Essa opção assume normalmente uma forma de uma transição por 3 estágios. Nível ou concepção de existência para se chegar finalmente ao reconhecimento de uma vocação radical na fé, mediante o salto no infinito do estágio religioso. Esses estágios, além do estágio religioso, que é o ponto culminante da existência conforme Kierkegaard, são estádio estético e estádio ético. Os estádios não são nem sucessivos no tempo, nem mutuamente exclusivos, pois no movimento dialético da transição de um para o outro, o estádio posterior retém em germe, por assim dizer, daquilo que foi superado. No primeiro estágio, ou seja, o estádio estético, o indivíduo procura no mar sem fundo de prazeres, como também nas profundezas do conhecimento, um lugar onde poderá lançar a âncora da existência. Sente a força quase irresistível com o qual um prazer estende a mão a outro. Sente aquela falsa exaltação que suscita, mas sente também o aborrecimento e a amargura que seguem. O estágio estético implica a continuidade quase completa do indivíduo, com o imediatismo da natureza, da qual não consegue distanciar-se. Permanece sob dominação completa dos sentidos e dos sentimentos. Sente que, pelo menos idealmente, é capaz de tudo, é capaz de infinita subjetividade, mas na realidade só consegue construir um mundo ilusório que é negado pelos critérios da própria subjetividade. Sem o saber, ele se submete ao simples azar e à sorte, e apenas um joguete dos impulsos, sempre à procura do instante efêmero que passa. O estágio estético não passa de uma reflexão sobre a irreflexão, a vontade refletida no imediato e, consequentemente, a vontade infeliz. Já que não pode o esteta encontrar uma resposta aos anseios fora de si, chega a ponto de não poder suportar mais a existência no presente, portanto sente-se na obrigação de voltar para o passado irreal ou para o futuro impossível, onde procura escapar ao vazio e ao tédio de um presente aparentemente sem sentido. Paradoxalmente, é nessas alturas que ele se lança no turbilhão de atividades ainda mais desordenadas e de prazeres mais desregrados, procurando na recordação daquilo que devia procurar na esperança. O estádio estético tem por companheiro constante e inevitável o desespero que não vem de fora, mas do próprio interior do indivíduo. Tem por origem a paralisia da vontade, o que leva o indivíduo ao impasse, pois a vontade paralisada é totalmente incapaz de determinar o seu indivíduo a papel na tomada de uma decisão que possibilita a passagem para o estágio ético. Todavia, a saída desse aparente impasse não se encontra nem no determinismo rígido, nem a ideia de liberdade desencarnada, pois se
Por um lado, o indivíduo é composto de muitos fatores que têm por força propulsora as opções livres, por outro, existem forças que ele próprio não criou, e quase submetido até contra a vontade. É a realização dessa realidade que leva à próxima etapa, o estágio ético. Todavia, as exigências da ética tornam o indivíduo consciente de suas falhas, que lhe proporcionam uma nova existência. O estágio ético aprofunda a consciência do conflito real entre o universal, ou seja, aquilo que exige de todos sem exceção a interioridade da subjetividade em preparação para o estágio religioso. O homem de estágio religioso age sem precisar de justificativa de ordem racional. Nesse estágio não há regras, não há critérios nem justificativa, pois o estágio religioso não se fundamenta em consequências sociais e históricas, como acontece no estágio ético, mas na justificação individual instantânea. O estágio religioso, Deus é a regra do indivíduo, e ele é a exceção originária absoluta. O outro absoluto, que justifica todas as exceções, portanto, é em termos de Deus que as categorias éticas são suspensas. Entretanto, a suspensão da lei que se efetua no estágio ético não significa que o indivíduo escolha o caminho de menor esforço, pois esta suspensão vai tanto contra as tendências do indivíduo como contra as tendências das exigências da coletividade em geral. Mas além do mais, o indivíduo não pode saber se é realmente um efeito, se é realmente justificado em suspender o ético. Ele deve experimentar a sua eleição como protótipo da fé, na própria angústia que ressoa na sua interioridade. Kierkegaard analisa o problema do salto do estágio ético para o estágio religioso em temor e tremor, mediante uma análise da história bíblica de Abraão e de Isaac, Gênesis 21:22. Ele pergunta se realmente se pode considerar Abraão como servo obediente a Deus, ou como assassino em potencial. Não se pode resolver o problema em termos pragmáticos, pois antes do ato, Abraão era forçosamente um dos dois, e os fatores externos não apontam com clareza qual dos dois seria o certo. Porém, Abraão não se contenta simplesmente em rejeitar o ético. Aliás, é só o homem que leva a sério o estágio ético que tem o direito de dar o salto para o estágio religioso. Contudo, o mais surpreendente é que o homem que dá salto para o estágio religioso, como Abraão, depois de renunciar ao finito e ao temporal, que no seu caso implicaria o sacrifício do próprio filho Isaac e obediência à vontade de Deus, o recebe de volta. Depois de romper radicalmente com o mundo, o homem de fé volta para o mundo e recebe-o de novo, mas com a diferença de estar plenamente consciente de que há outra realidade que pede a sua opção. Sabe que, para alcançar a existência, é necessário conciliar o incondicionado e o relativo. A existência separa o herói trágico de Abraão. A distância que separa o herói trágico de Abraão é evidente. Enquanto o herói é grande pela sua virtude moral, Abraão é por uma virtude inteiramente pessoal. Na existência, a ética não encontra expressão mais elevada do que esta: o pai deve amar o filho. Contudo, quando a ética é deste modo teleologicamente suspensa, o indivíduo que se opõe ao geral acredita. Esse é o paradoxo que leva ao extremo, que não se pode tornar compreensível a ninguém, pois o paradoxo consiste no fato de que ele se situar como indivíduo numa relação absoluta com o absoluto. Não está autorizado a tanto em razão de uma participação qualquer em geral, porém, na sua qualidade de indivíduo, herói, com consciência de ser um paradoxo incompreensível, desafia a nossa época, do mesmo modo que a escandaliza, gritando-lhe: o resultado mostrará que eu tinha uma base ao proceder como procedi, fecha aspas. Cheio de confiança na vida, goza de posição segura e tem opiniões firmes a respeito de uma realidade bem organizada. Séculos, talvez milênios, se distanciam das amarguras da vida. Não teme que ventura semelhante se repita.
Ou que dirá a história, pois a missão da história está em julgar os grandes homens e em julgar conforme os resultados. O herói desconhece seu resultado poderá vir a encher o mundo de contentamento, uma vez que ele toma conhecimento quando o ato atinge a sua realização completa. Porém, não é por esse motivo que se tornou herói trágico, mas porque principiou. O homem pode vir a ser um herói trágico pelas próprias forças, porém não é um cavaleiro da fé. Quando o homem se põe no caminho doloroso, em certo sentido, do herói trágico, muitos devem estar prontos a aconselhar, todavia, aquele que segue o estreito senda da fé. Não há quem possa auxiliar, nem quem possa entender. A transição do estágio ético, a transição do estágio ético para o estágio religioso não se faz à base de reflexão, e sim à base de um salto que não dá nenhuma garantia de êxito em termos humanos. Esse salto se realiza quando o indivíduo reconhece que toda tentativa de resolver os problemas existenciais nos dois primeiros estágios fracassa inevitavelmente. O homem de fé é aquele que dá o salto para o estágio religioso. Sempre será uma exceção, isto é, aquele que não pode realizar o seu destino enquanto permanecer dentro dos padrões universais do estágio ético. Todavia, o salto da fé só se justifica quando o estágio ético for realmente assumido pelo indivíduo. Parei na página 11.